Bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, a nossa casa e a nossa família também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. O verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Palavras de Deus. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dar orientações aos cristãos de Tessalônica em relação à volta do Senhor Jesus. E como Paulo está escrevendo a uma comunidade cristã, a uma igreja recém-nascida, a uma igreja que por sinal seguia à risca os mandamentos de Deus, aquilo que havia aprendido do apóstolo, que havia recebido pelas mãos do Senhor Jesus. Aqui nesse livro, tanto em 1 quanto em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve com esse sentido, de dar orientações aos cristãos quanto à volta do Senhor Jesus. E no que diz respeito à volta de Jesus a este mundo, Paulo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai dar algumas orientações, está aqui na palavra, de como a igreja deve se portar, de como a igreja deve ser, e o que a igreja do Senhor precisa fazer, de que forma ela deve estar, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia nem a hora, porém, que Ele, Jesus, virá como um ladrão, num piscar de olhos. E aí a palavra nos pergunta, uma pergunta de desafio: o que tens preparado e para quem será? Então Paulo aqui orienta aos cristãos, de que forma eu devo estar? Ora, a igreja somos eu e você. A igreja não é um templo erguido por tijolos, aquilo é a representação da congregação do povo de Deus. A igreja somos eu e também é você. A igreja sou eu, a igreja é você. Então, em cima das orientações do apóstolo Paulo no capítulo 5, e lá Paulo vai dizer que nós, enquanto igreja, aguardando a volta do Senhor, nós devemos estar regozijando sempre no Senhor, ou seja, buscando nos alegrar sempre em Deus. Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar, clamando, buscando pela presença do Senhor. Paulo ainda vai dizer aqui no capítulo 5, que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo, para convosco, para com todos nós. Paulo ainda vai dizer que nós não devemos ignorar o Espírito Santo de Deus, não extingais o Espírito, ou seja, não ignore o Espírito de Deus, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o que é bom, ignore toda a aparência do mal, nos orienta o apóstolo Paulo também aqui no capítulo 5. E no verso 23, Paulo vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o que isso quer dizer? Se nós somos a igreja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, como nós temos cuidado, como nós temos tratado o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo, como nós temos cuidado da nossa vida, aguardando a volta daquele, creio eu, que nos levará para a sua glória,
E aí no capítulo 4, que foi o texto que eu li, Paulo coloca esse desafio, porque esta é a vontade de Deus. Ora, qual é a vontade de Deus? A minha e a sua santificação. Esta é a vontade de Deus para com todos nós, que venhamos nos santificar na presença dEle, buscar a face do Senhor, para que cada um de nós, então, dessa forma, buscando a santificação, venhamos a ser como um vaso de honra na presença de Deus. Você hoje, através do seu testemunho de vida, tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra para a presença de Deus? Se Gênesis diz que eu sou a imagem e semelhança do Pai, e isso foi o próprio Deus quem disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se você, se eu, somos a imagem e semelhança do Pai, então como anda o nosso testemunho enquanto imagem e semelhança do Pai diante dessa terra, diante dos homens, principalmente daqueles que ainda não conhecem a Jesus? Muitas das vezes a gente não dá atenção para esse tipo de coisa, a gente não se atenta para isso, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, não negligenciais as profecias da minha palavra. Não sou eu que está dizendo, está aqui na palavra de Deus. E aí eu encerro no verso 7, quando Paulo diz, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Você não é latão de lixo. Por isso, tudo aquilo que não glorifica a Deus na sua vida, lance fora hoje, queridos, no nome de Jesus. Você não é lata de lixo. Deus não te chamou para reter lixo na sua vida. Cada um conhece o seu ponto fraco, e vira e mexe a gente fala sobre isso daqui. Todos nós temos uma área assim nas nossas vidas, que precisa ser tratada por Deus, que precisa ser permitido da nossa parte que o Senhor venha, toque e cure, liberte, transforme, renove, traga renovo, esperança sobre as nossas vidas. Por isso, seja você um vaso de honra, um vaso irrepreensível, aguardando a volta do Senhor. Por isso, não se permita ser um vaso de lixo, não se permita viver em meio à imundície que esse mundo hoje tem tentado empurrar a nossa garganta abaixo como sendo certo. O errado, por mais que todo mundo faça, sempre será errado. Porém, o certo que muitos infelizmente não escolhem fazer, sempre será o certo. Escolha a palavra de Deus, escolha a presença do Senhor. Seja você um vaso de honra. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.